positivo. É muito bom estar com vocês aqui nessa videoaula. Quero dizer para vocês que eu peço que vocês fiquem em casa, que se cuidem mesmo. Dizer que eu estou com muita saudade das nossas aulas presenciais, mas é por um tempo, certo? Então eu espero que vocês estejam se cuidando, espero que vocês estejam seguindo as recomendações do Ministério da Saúde, certo? Ficando em casa, se resguardando direitinho, cuidando da saúde de vocês, tá ok? Então, nessa videoaula, eu vou tratar de um assunto que se relaciona às outras questões que a gente já trabalhou na aula de teatro, certo? A gente já vem trabalhando sobre dramaturgia, a gente vem experimentando algumas coisas sobre dramaturgia, alguns exercícios, e hoje a gente vai tratar especificadamente de um elemento da dramaturgia. A gente sabe que a dramaturgia é a arte de criação de um texto teatral, certo? Então a gente cria o texto teatral a partir de alguns modelos, algumas estruturas que a gente tem aí que vocês já trabalharam, inclusive, né? E aí um dos elementos do texto teatral e da cena é a personagem, ok? Então, quem é a personagem? A personagem é aquela figura da peça que, como é que eu diria, que desenvolve ou que vivencia a ação dramática do enredo ali, ok? Então a palavra personagem, ela deriva da palavra persona, do grego antigo, certo? Do grego lá, a gente vê o teatro ocidental sendo organizado ali lá na Grécia, então muitos dos termos que a gente utiliza no teatro hoje derivam daquele momento lá da antiguidade, certo? Onde o teatro grego começou a se desenvolver, onde o teatro ocidental começou a se desenvolver, o teatro grego também. E aí a palavra personagem vem da palavra persona, que significa máscara, certo? No teatro grego a gente tinha na antiguidade dois grandes gêneros teatrais, que era a tragédia e a comédia. E aí a personagem, ou seja, a máscara, na verdade, a persona, ela era utilizada para caracterizar a personagem, para caracterizar o ator e a atriz, né? O ator, na verdade, a atriz ainda não fazia teatro, mulher não fazia teatro naquela época. E aí a máscara, ela caracterizava o personagem e ajudava a definir qual tipo de espetáculo seria apresentado, ou um espetáculo de tragédia ou espetáculo de comédia. Então havia dois modelos de máscara, uma máscara trágica e uma máscara da comédia, uma máscara feliz, vamos dizer assim, né? Então, então aí a gente vai vendo o texto teatral e o espetáculo sendo desenvolvido. A gente tinha no começo ali uma personagem só e depois foram acrescentados mais personagens. E aí a gente pode dizer que personagem, ela é aquela figura que é interpretada pelo ator e pela atriz. Aí pode ser qualquer coisa, né? Tipo, pode ser um jarro, pode ser um animal, pode ser uma pessoa mesmo, pode ser uma planta. E aí eu quero fazer a ressalva dizendo que aqueles espetáculos que a pessoa faz, o cenário com o corpo, não é disso que eu estou falando, ok? Que vou ser uma árvore para ser o cenário da peça, não é isso, não. Estou falando de textos que se utilizam de figuras que não são humanas ou que são humanas para construir o enredo, certo? Por exemplo, um dramaturgo resolveu escrever a história de duas árvores e as árvores são as protagonistas da peça. É disso que eu estou falando, certo? Então, a personagem é aquela construção ficcional, aquela construção imaginária, certo? De que um autor, que um dramaturgo, que uma pessoa resolveu construir ali naquele texto, naquele espetáculo, ok? E aí, um texto teatral, um texto dramático, e a gente fala de texto dramático porque existem outras formas hoje de construção textual, e a gente fala que a gente pode dizer que um texto dramático pode ter uma ou mais personagens, né? E a gente vai vendo textos aí com 15 personagens, 20 personagens, dependendo do texto, pode haver esse número. E aí a gente pode dizer o seguinte, que todo texto teatral, ele tem diálogos,
certo? Ele é basicamente construído por diálogos ali. A relação entre as personagens se dá a partir do diálogo. Porque a palavra, lembrando vocês que a gente já trabalhou isso em uma aula, a palavra drama, por exemplo, ela é uma palavra que se refere à ação, certo? Então a gente ou faz coisas ou fala coisas quando a gente está agindo. Não existe alguém ali por trás da nossa vida diária narrando o que a gente vai fazer. Por exemplo, o Carlos chegou no prédio do IESF e estacionou o carro, abriu a porta e foi dar aula para os alunos da UNIT. Não tem ninguém falando isso o dia todo no pé do meu ouvido. Se tivesse, era uma encheção de saco, né? Então, tudo que acontece, a gente está fazendo ali, e a gente está falando, conversando com as pessoas, né? Então, o texto teatral, ele se modela, ele parece a nossa vida diária ali, certo? Ele parece muito com essa estrutura da vida diária. E aí, o que acontece? O fundamento dele é o diálogo, certo? E algumas partes com indicações de ação para o ator ou a atriz desenvolver em cena, ok? Então, aqueles textos que só tem uma personagem, eles se chamam monólogos, certo? São textos que contêm uma personagem só, e aí aquela personagem está também dialogando e fazendo alguma coisa, mas a relação está mais entre elas ali sozinha e o público, ok? Quando tem mais de uma personagem, 2 ou 3, a gente vai vendo ali outras camadas de importância e de relacionamento sendo vistas, né? O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que dentro de uma peça teatral existem personagens que são o foco da ação, ok? E aí essas personagens que são o foco da ação, a gente chama elas de protagonista. É em volta delas que o enredo da peça acontece, certo? Toda peça teatral acontece em volta de uma personagem ou mais personagens, certo? Essa personagem, ela é chamada de protagonista. E aí existe outra personagem, que é o coadjuvante, né? A personagem coadjuvante, que ela desenvolve um papel secundário, mas não menos importante que a personagem principal. É essa personagem que vai dar apoio para a personagem principal, certo? Realizar os seus objetivos, aquilo que intenciona fazer, ok? Então existe toda uma estrutura ali bonitinha de enredo em volta da personagem principal, protagonista, né? E aí a gente tem a coadjuvante que entra para amparar ou apoiar aquela personagem principal, ok? E aí tem algumas estruturas de texto que são baseadas no melodrama, na estrutura do melodrama, certo? Que a gente vê surgindo ali pelo século XIX, por exemplo. E aí a gente tem, por exemplo, hoje as novelas que parecem muito com a estrutura do melodrama, as novelas mesmo da televisão, certo? O que acontece no melodrama? Existe a protagonista, que é o mocinho, a mocinha da história, o casal de mocinho e mocinha da história. Existem as coadjuvantes e tem aquela pessoa que é a antagonista, certo? Aquela pessoa que vai estar o tempo todo ali, que representa a maldade humana, que representa o mal sendo personificado e que vai tramar contra a personagem principal, a protagonista. Nesse processo de tramar contra a personagem principal, a protagonista, ela vai desenvolvendo todo o seu papel, o seu enredo ali, toda a sua estrutura de ação, certo? Então, nesse modelo melodramático, né, no modelo que o melodramático trouxe de texto, que parece muito com as novelas, a gente vai vendo aí algumas posições das personagens dentro do texto, ok? E uma coisa que eu queria deixar em evidência para vocês é que quem vai construir a personagem é o ator ou a atriz, certo? O ator ou a atriz vai construindo a personagem a partir das suas características pessoais, das suas características psicológicas. A gente vai vendo o ator e a atriz emprestando essas características para a personagem, certo?
A personagem, ela parte de uma leitura que eu desenvolvo, uma leitura pessoal, certo? Eu vou lendo e entendendo essa personagem, e aí, de acordo com a minha leitura, com o meu entendimento, eu vou construindo aquilo ali. Então a gente empresta para a personagem a nossa voz, a gente empresta para a personagem a nossa forma de pensar, o que ela está fazendo, sobre o que ela está fazendo. A gente empresta para a personagem características físicas e emocionais, né, na nossa vivência. A gente empresta de toda a nossa corporeidade, nossa experiência para a construção da personagem, certo? Então a construção da personagem, ela se dá em 2 níveis ali, certo? Tanto físico, ok? Aí eu já não estou falando mais de texto, eu estou falando de espetáculo em si, certo? De preparação para o espetáculo. E aí ela acontece tanto no nível físico quanto no nível psicofísico, ou seja, que envolve a mente, envolve o corpo, certo? Envolve outras características que não são só físicas. E aí, dentro do nível físico, a gente tem várias questões que vão ajudar a caracterização da personagem, que é a própria roupa, todo que a gente coloca no corpo de adereço, né? De máscara, por exemplo, que vai colaborar para a construção dessa personagem, ok? E no nível psicológico são essas questões, né? As nossas formas de pensar, a nossa forma de sentir, as nossas experiências, a gente vai emprestando tudo isso para a personagem ao longo do processo de construção, ok? E aí o que acontece? Dentro das nossas aulas futuras, a gente vai trabalhar algumas questões de corporeidade, né, que estão relacionadas à nossa saúde física também, mas que vão mais à frente nos ajudar a nos preparar para a construção da personagem, ok? Eu tenho trabalhado com vocês algumas coisas sobre narrativa, né, sobre experiências, sobre memória. Tudo isso vai ser explorado quando a gente constrói uma personagem, certo? A gente se utiliza desses elementos, dessas questões para construir a personagem, ok? E aí, passar as próximas aulas, a gente vai desenvolver algumas atividades que nos vão ajudar a pensar essa construção, ok? E aí eu agradeço a atenção de vocês sobre essa aula. Peço que vocês comentem a aula aí, né, no YouTube, falem o que vocês acharam dessa aula e peço encarecidamente que vocês se cuidem, ok? Que cuidem da vida emocional de vocês, que façam atividade física, bebam bastante água para que a gente, quando passar todo esse momento de reclusão, a gente possa se encontrar mais uma vez, certo? Eu agradeço, muito obrigado. Chegou o tempo